Sorriso, uma cidade com um nome doce, mas que por uma noite foi tomada pelo amargo gosto da tragédia. Em poucas horas, vidas foram interrompidas, uma família foi destroçada, um silêncio sepulcral tomou conta das ruas. Não foi um acidente, não foi um engano, foi uma execução. E a pergunta que ainda ecoa no coração dos moradores é: por quê? Neste vídeo vamos conhecer os bastidores de um dos crimes mais brutais dos últimos anos no Brasil. A história que as manchetes não contaram. O medo, a dor e as cicatrizes que ainda permanecem. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história da Chacina de Sorriso. Antes de começar a história, eu tenho algumas novidades para contar para vocês. A primeira, como vocês puderam ver, é que eu estou no cenário antigo. Como assim, Vanessa? Sim, gente, eu me mudei de volta aqui para a kitnet. Quem não conhece a minha kitnet, tem um vídeo aqui no canal. Bastante gente já assistiu e gostou do que eu fiz aqui com o lugar. E agora eu tô morando aqui de novo, então os vídeos eu vou gravar aqui. Tinha gostado muito daquele cenário que eu tinha feito, mas lá não dá pra eu gravar mais, então eu vou voltar a gravar aqui na kitnet. Então, vou tentar dar uma melhorada nisso aqui, mas por enquanto é o que temos. E a segunda novidade é que agora eu sou uma senhora que usa óculos, gente. Olha isso. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho que usar pra trabalhar, é óculos de descanso. Mas pra ler, assim, me ajudando um tanto, que vocês não fazem ideia. Mas eu não quero usar pra gravar, né? Tô pensando aqui se eu vou continuar com ele ou não. E quero aproveitar, como sempre, deixar alerta de gatilho aqui pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito forte, então já deixo o alerta de gatilho pra tudo que envolve o tema True Crime, crime verdadeiro. Se você tem algum tipo de problema com isso, se dá algum tipo de gatilho para você, não assista o vídeo. E se você também for contra a esse tipo de informação, de disseminar esse tipo de informação, também não assista ao vídeo. E também, como eu sempre digo, tudo que eu falo aqui já foi publicado, já foi dito, já está na internet. Eu somente junto todas as informações num lugar só e faço um vídeo para vocês. Beleza? Então bora para nossa história de hoje. Cleide Calvi Cardoso, de 46 anos, era uma mãe dedicada, casada com Regivaldo Batista Cardoso. O casal tinha 3 filhas. A família morava no bairro Florais da Mata, em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Cleici era a proprietária de uma empresa de prestação de crédito e as filhas do casal eram: a mais velha se chamava Miliane e cursava agronomia em uma faculdade do município, e a jovem estava no 2º período do curso, mas, segundo seu pai, seu sonho era ser veterinária. Já as filhas mais novas eram Manuela e Melissa. As duas tinham um canal no YouTube onde falavam sobre o amor entre irmãs. Manuela tinha 13 anos na época que tudo ocorreu e, segundo o pai, ela era muito carinhosa e mandava mensagem para ele todo dia. Já a Melissa, ela tinha 10 anos e o pai disse que ela era uma menina muito esperta, já estava até falando inglês e toda vez que o pai voltava de viagem, ela queria mostrar tudo o que tinha aprendido. Enfim, gente, uma família feliz, uma família saudável, tudo certo, uma família que os pais trabalhavam, as filhas estudavam, tava tudo muito bem. Eles tinham construído uma família linda, já estavam morando numa casa própria, que era uma casa muito bonita, em torno de uns 4, 5 anos que eles estavam morando nessa casa. Então, uma família assim, com seus sonhos realizados e vivendo. O senhor Regivaldo, ele trabalhava como caminhoneiro. Então, boa parte, né, dos dias ele passava em viagens. Ele fazia muitas viagens para o Paraná, para Cascavel, né? E a gente sabe que caminhoneiro sempre tenta trabalhar dessa forma, indo com uma carga e voltando também com carga. Por isso que às vezes as viagens até demoram um pouco mais, mas essa era a profissão dele, era o que trazia sustento para a família. Então, alguns dias da semana, o seu Regivaldo não estava em casa. Bom, o dia do crime, então, foi numa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. É um caso super recente. E o senhor Regivaldo estava em viagem, ele estava em Cascavel, no Paraná. Mas, durante aquela sexta-feira, ele falou com a família dele, ele trocou mensagens com a filha Manuela, como era de costume. À tarde, por volta das 16 horas, quando ele parou para abastecer, ele ligou, falou com a esposa, conversou com ela. E à noite, quando foi a hora dele parar aí para poder dormir, ele mandou uma mensagem de boa noite para a família e foi dormir. Acontece que daí no sábado, quando ele acorda, ele não teve retorno dessa mensagem que ele mandou. Ele já achou estranho, mas pensou, talvez elas não viram, alguma coisa aconteceu, né? Não se preocupou, não se alarmou.
O sábado correu e ele não recebeu retorno dessa mensagem. Ele começou, então, no final da noite a ficar preocupado. E ele continua mandando mensagens, então, perguntando se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa. E aí chegou domingo. E ele continuava sem um retorno, sem notícias da família. Como ele tinha esticado um pouco mais a viagem para poder talvez voltar abastecido, pelo que eu entendi, ele achou que a família tinha ficado chateada com ele por ele ter estendido a viagem e por conta disso não estava respondendo as mensagens, mas ele falou, poxa, por causa disso elas não estão me respondendo, eu tô trabalhando, né? Mas ele achou que era uma possibilidade de da esposa e das filhas terem ficado chateadas. E o domingo passou, gente, e nada dele ter. Ele ligava, ele mandava mensagem, e nada dele ter retorno delas. Então chega domingo à noite e eles mandam uma mensagem pra elas falando assim: ou vocês me respondem, ou eu vou chamar a polícia pra ir ver se tá tudo certo com vocês. E, mais uma vez, ele não obteve retorno, né? Então ele liga pra polícia da cidade dele e explica a situação, fala que ele é caminhoneiro, que ele estava em viagem e que desde sexta-feira ele não falava com a família. E ele pede pra polícia se eles podem ir lá fazer o que se chama de prova de vida, que a gente vê muito em casos americanos, né? Que normalmente uma pessoa que mora no estado pede pra ir ver se a familiar que tá no outro estado tá bem. E ele pediu, né, tipo, essa prova de vida pra polícia. E os policiais foram, inclusive, gente, assim, quando eu vi esse caso, pra mim ele é um caso que, se a gente não fala que ocorreu no Brasil, a gente pensa que é um caso americano, porque é bem parecido mesmo com os casos que normalmente a gente vê que acontecem nos Estados Unidos, porque, gente, é de uma brutalidade, é algo tão grande que, sério, não cabe no meu entendimento, e eu só tinha visto casos assim de verdade em casos criminais dos Estados Unidos. Nunca tinha, pelo menos não era do meu conhecimento, casos no Brasil. E, bom, mas vamos continuar com a história. O senhor Regivaldo, então, liga pra polícia, pede pra fazer a verificação, né, na casa dele, e os policiais vão. Quando os policiais chegam na casa, eles batem, né, apertam a campainha, mas ninguém sai. Mas eles observam a propriedade e o que eles constatam, né? Eles veem que o carro da família estava na garagem, eles viram que o ar-condicionado estava ligado e viu que os cachorros estavam soltos ali. Então, para eles, assim, aparentemente na casa estava tudo bem. E é isso que eles informam pro senhor Regivaldo. Quando o senhor Regivaldo retorna a ligação, eles falam, ó, estamos na porta da casa do senhor, só que elas realmente não estão atendendo. Mas o carro tá na garagem, o ar-condicionado tá ligado, os cães estão latindo aqui no portão, só que elas não saíram. E aí, gente, que não sei porquê, se partiu mais do senhor Regivaldo ou da polícia de desistir por aí, sabe? Eu não sei se o senhor Regivaldo não queria incomodar a polícia pedindo que insistisse, sei lá, um pouco mais, pra realmente ver a prova de vida, né? Porque ele falou assim, bom, se o carro tá em casa, o próprio senhor Regivaldo falou que ele deu uma entrevista pro Beto Ribeiro, vou deixar no primeiro comentário fixado a entrevista pra vocês assistirem se vocês quiserem, uma entrevista extremamente emocionante. Tem 2 vídeos no canal do Beto Ribeiro sobre esse caso, um que ele fala do caso em si e um que ele entrevista o pai das meninas, né? E eu não sei, assim, se faltou o empenho da polícia em tentar, né, realmente fazer a prova de vida, ou se o próprio senhor Genivaldo, na entrevista, ele deu a entender que ele falou, então tá tudo bem, eu acho que elas só não querem responder. Mas não responder ele é uma coisa, agora não responder a polícia que tá na porta da sua casa é muito estranho. Então, assim, naquele dia já era pra ter feito alguma coisa, mas infelizmente não foi feito nem por parte da polícia e nem por parte do senhor Genivaldo, que ainda estava pensando que algo estava errado, mas que não era grave. O que o senhor Genivaldo pensa? Vou esperar até segunda-feira, porque na segunda-feira as crianças vão ter que ir pra escola. E aí, o que eu faço? Ligo pra escola e descubro o que tá acontecendo. E é o que ele faz, gente. Na segunda-feira, ele liga pra escola e pergunta se a filha do meio, se a Manuela, tava na aula. E aí a diretora fala, você pode aguardar só um pouquinho que eu vou verificar. Ela vai e volta, diz que ela não estava na aula. E aí ele pergunta pela filha mais nova, se a filha mais nova teria ido pra escola. E aí ela pede novamente pra ele aguardar, porque seria em um outro andar. Vai lá, volta, e a mesma informação. Senhor, sua filha não veio pra escola. E imagina o desespero. Ele falou que todas as vezes que as meninas iam faltar, a Cleici falava com ele, comunicava a ele e era acordado entre os dois se os filhos poderiam ou não faltar à escola. E por que elas não foram pra escola aquele dia?
Nesse momento, assim, aí a bandeira vermelha já foi lá em cima e ele falou: tem alguma coisa de errado com a minha família. E ele já entra em ação. Inclusive, a diretora da escola pergunta se tem algo de errado. Ele fala: eu não sei, mas era para minhas filhas estarem na escola. Então, o seu Genisvaldo já entra em ação. E o que ele faz? Primeira coisa, liga pra polícia novamente. Fala: então, minhas filhas não foram pra escola, reconta o que ele tinha dito, né, no dia anterior, falam o que aconteceu, que foram lá na casa dele, que não tinham conseguido nada, e que agora as crianças não foram pra escola, então porque ele estava muito preocupado se a polícia poderia voltar lá. Então a polícia foi acionada e ele também acionou a família. Ele não tinha o contato das cunhadas, enfim, ele tinha o contato da mãe só, da Cleici. Ele liga então pra sogra e a sogra fala: olha, vou pedir pra minha outra filha ir lá na casa e ver o que tá acontecendo. A polícia chega primeiro no local e vê que tudo está exatamente igual ao domingo anterior. E nesse momento também chega a irmã da Cleici, que é a Helenara, que foi a mãe que mandou ela ir lá ver se estava tudo certo, né? Então ela chega, que ela era a cunhada do seu Regivaldo, e tava a polícia, a irmã já lá no local, e eles: o que vamos fazer, o que vamos fazer? E tinham 2 cães muito bravos no quintal e latindo muito, e a polícia não conseguia nem invadir o local por causa dos cachorros. E segundo o seu Regivaldo, na entrevista que ele deu, ele fala que a polícia cogitou matar os cães, mas a Helenara não deixou. E a solução que eles encontraram para poder entrar dentro da casa foi estourar o portão e deixar os cães escaparem. E aí assim a polícia pôde entrar. E nesse momento a polícia entra na casa. E quando eles entram na casa, eles veem que todas estavam mortas. Isso tudo acontecendo se o Regivaldo consegue ligar para a cunhada que estava lá no local e atrás de notícia e falar o que aconteceu, e a cunhada já atende o telefone chorando muito e fala: volta embora, elas estão mortas. Foi assim que ele recebeu a notícia que a família dele inteira tinha sido assassinada. Nesse momento ele encosta o caminhão, ele liga pra família dele, pros irmãos dele, pede para que eles vão buscar ele, que acho que eles moravam mais próximo ali da região que ele estava. Ele encosta o caminhão, liga pro patrão dele, explica o que aconteceu. O patrão fala: fecha o caminhão, deixa aí, que depois a gente dá um jeito de buscar, só volta. E é isso que o seu Regivaldo faz. E é agora que o caso vai ficar bem gráfico, então eu deixo novamente o alerta de gatilho. Eu vou dar relatos, eu vou, enfim, deixar ser mais gráfica, explicar, não com muitos detalhes, mas vocês sabem que eu normalmente trago detalhes de como aconteceram as mortes, sempre com muito respeito à família, mas eu trago o caso completo, né? Daquilo que a gente sabe, daquilo que já foi publicado. Então, o caso vai ficar gráfico, deixa aqui o alerta de gatilho. Quando os policiais entram na casa, eles veem um corredor, né? Que sai da sala e passa pelos quartos e vai para a cozinha. Nesse corredor já estavam a mãe e a filha de 19 anos. As duas, gente, foram encontradas esgojadas e nuas. E esgorjamento, eu vi que a explicação para isso é diferente de degola, porque degolar é quando quase solta mesmo. Esgorjar é quando só quer cortar mesmo as veias aqui. Foi o que eu entendi. Então elas foram, né? Primeiramente elas foram esgorjadas e depois ele cometeu atos, né? Elas sofreram violências íntimas, né? Mas primeiro ele corta, então, o pescoço, que isso chama-se esgorjamento. Então, logo de cara, eles encontram a mãe e a filha de 19 anos nessa situação. E aí eles seguem e entram no quarto e encontram a filha de 13 anos da mesma forma, esgorjada e com sinal de abuso íntimo. Já a de 10 anos, isso não aconteceu com ela. A forma como ela perdeu a vida, ela foi asfixiada e ela não foi abusada intimamente. Tinha sangue por toda a casa, o que deu a entender que houve uma luta generalizada. Tinha muitas pegadas também no sangue. E uma gaveta da cozinha, ela estava arrancada, o que deu a entender que a faca utilizada era da própria casa. Uma coisa que eles já observaram é que não houve roubo, não houve assalto, não levaram nada na casa. Na casa tinha telefones caros, tinha eletrodomésticos, tinha muita coisa que dava para ser roubada e nada foi levado. Então, aquilo não era um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime foi chamado de crime de natureza predatória sexual. Essa foi a definição do crime que ocorreu na casa. Do lado dessa casa, a gente estava tendo uma obra bem grande, que tinha em torno de uns 15 pedreiros trabalhando.
E naquela movimentação da rua, você imagina, todos os curiosos saíram pra rua, todos os vizinhos curiosos saíram. E saíram também todos os pedreiros dessa obra e eles foram lá. Tava todo mundo na rua, observando, querendo entender o que estava acontecendo, porque estava aquela movimentação toda na casa. E como eu disse, todos os pedreiros, né, haviam saído pra ir lá xeretar. Porém, um não foi. Um continuou na obra. E isso chamou a atenção dos policiais. Gente, esse caso foi resolvido assim, ó, muito, muito rápido mesmo. Porque o criminoso também não fez questão nenhuma de tentar, sabe, complicar pra polícia. Nesse momento estavam os investigadores, e eram cerca de 5 investigadores que estavam na casa. E como eu disse, né, na obra era em torno de 15 pedreiros. Então, 5 contra 15 não dava jogo, né, ia dar certo. Então, eles pedem apoio policial porque eles falam, tem alguma coisa naquela obra. Eles já sentiram no faro deles ali que a resposta estaria ali, só que não seria seguro ir em uns 5 somente, não é? Os investigadores. Então, eles pedem apoio para a polícia e a polícia vem e aí eles entram na obra e começa aí a investigar todo mundo, conversar com todo mundo. E nessa conversa, eles descobrem que um dos pedreiros, que foi aquele que não foi lá ser curioso, além de ser pedreiro, ele era tipo caseiro da obra. Então, ele morava na obra, era ele quem tomava conta. Inclusive, nos finais de semana, ele vivia naquela obra. E aí, mais uma bandeira vermelha ergueu, a polícia falou assim, aqui tem. E, conversando com ele, pede os dados dele, né? Porque a polícia normalmente pede para consultar. Eles pedem para ver todos os documentos de todo mundo que tá lá. E quando eles veem o documento daquele cara que não foi o xereta lá pra ver o que estava acontecendo, o que eles descobrem? Eles checaram o documento de todos e quando foram checar o documento desse funcionário que se chamava Gilberto Rodrigues dos Anjos, viram que ele tinha 2 mandados de prisão em aberto. Um dos mandados era sobre um crime que ele cometeu em Lucas do Rio Verde, que fica a 54 quilômetros de onde esse crime ocorreu, e por um crime idêntico ao que estavam investigando, estupro com esgorjamento. Só que esta vítima sobreviveu a este ataque brutal. O outro mandado era referente ao assassinato do jornalista Osni Mendes. Quando eles sabem que o Gilberto era caseiro da casa, ele pergunta se o Gilberto não escutou alguma coisa, se ele não viu nenhum barulho, afinal de contas, né, ele estava do lado da casa. Ele fala que não escutou absolutamente nada. Os investigadores pedem então para ver as coisas dele, as roupas, aonde ele dormia. E aí ele deixa a polícia aí ver, mostra as roupas, entrega tudo, mas ele não entrega os calçados. Eles pedem então os sapatos também, e nesse momento o Gilberto entrega os chinelos. E na hora que os investigadores olham para aquele chinelo, eles já sabem, gente, chinelo é uma coisa que tem praticamente sua impressão digital naquilo. O formato que fica é muito específico, é de cada pé. A pisada com o chinelo é muito específica. E então eles entregam pro perito, o perito leva o chinelo lá e constata que o chinelo era exatamente o mesmo da pegada. Uma outra coisa que confirmou também ser o Gilberto é que a filha de 19 anos, gente, ela lutou muito pela vida dela. Ela tinha muitas marcas de luta. E uma coisa que ela fez foi agarrar no cabelo do agressor e puxar. E ela conseguiu arrancar um tucho de cabelo e ela morreu, gente, com a mão fechada, com esse tucho de cabelo nas mãos. E quem que tava faltando um tucho na cabeça? Senhor Gilberto. Dos anjos. Que de anjo não tem nada. Bom, vamos agora para como aconteceu o crime, como que se deu os fatos. A polícia, a princípio, a gente não acreditava que o Gilberto tinha agido sozinho, porque imagina, foram 4 mortes. Foi uma chacina. Ele, gente, acabou com a família inteira do senhor Regivaldo. Mas aí, segundo a investigação, eles apuraram tudo e viram que sim, que ele cometeu todos os crimes sozinho, ele fez tudo sozinho. E como foi então que o crime aconteceu? Alerta de gatilho de novo, hein, gente? Só pra vocês ficarem espertos. Bom, na sexta-feira, então, ele sabe, né, que o pai da família não está na casa. Ele sobe no muro e ele pula num corredor, que era um corredor da casa, na lateral da casa, que justamente ali os cachorros não tinham acesso. E ele foi bem rápido. Ele pula no corredor e já sobe na janela do banheiro e já cai dentro do banheiro. Qual que é a situação que o Gilberto acreditaria que ele iria encontrar, segundo a investigação? Ele achava que todo mundo estaria dormindo e ele iria cometer o crime somente com a mãe, que é a Cleci, um crime igual ao que ele havia cometido já.
E ele, o que ele ia fazer? Ia esgorjar, ia abusar intimamente e ia embora. Segundo as investigações, essa era a intenção dele, sabendo que o pai não estava na casa e acreditando que todas estariam dormindo. Acontece que a Clecia, ela não estava dormindo, ela estava acordada. E quando ele cai dentro do banheiro, que ele pula dentro do banheiro, ela escutou um barulho e ela levanta para ir ver o que aconteceu. Então a mãe levanta, vai lá ver o que foi aquele barulho e já encontra aquele homem vindo em direção a ela. Nesse momento deve ter começado algum tipo de luta e ele consegue pegar a faca. E nesse momento ele esgorja a mãe. Por conta da gritaria, a filha de 19 anos vem tentando entender o que aconteceu, tentando ajudar a mãe. Nesse momento ela também é atacada e ela também é esgorjada. E é nesse momento que ela tenta se defender, puxa o cabelo dele. Ela tem muitos ferimentos de defesa, ela lutou muito mesmo, mas ele a esgorja, a deixa no chão também. As outras duas crianças estavam no quarto, gritando provavelmente, chorando muito. E ele vai até lá, pega a de 13 anos e esgorja também. E a de 10, gente, ele simplesmente a deixa ali, chorando, em pânico. Não sei se ela chorava, se ela gritava, se ela ficou atônita, a gente não sabe. Mas ela permaneceu ali, viva, e vendo e sabendo de tudo. E aí ele volta e ele começa os abusos íntimos. Primeiro ele faz com os pais da mãe, depois ele faz na menina de 19 anos e depois ele faz na menina de 13. Então, essa foi a ordem. Ele esgorja todas primeiro e depois ele abusa intimamente de todas. Até chegar na de 10 anos, que nesse momento gritava muito, e ele vai e asfixia ela. E ele mata dessa forma. E ele, gente, ainda levou um troféu. Dizem que SK, né, normalmente gosta de levar troféus. E esse, provavelmente, se ele não tivesse sido pego, ele seria um SK. Ele levou a calcinha da menina de 13 anos como troféu. É, assim, horripilante. Sério, sem palavras. O Gilberto, como eu tinha dito pra vocês, ele estava procurado por 2 crimes, né? E pelo crime que ele cometeu na cidade de Lucas de Rio Verde, que foi um crime semelhante, onde ele esgorjou a moça, abusou intimamente, mas ela não faleceu. Essa cidade, Lucas do Rio Verde, avisou a cidade de Sorriso que possivelmente o Gilberto estava lá. Então o Gilberto, ele já estava sendo procurado. Só que assim, gente, como que se procura, né? É uma agulha no palheiro. A menos que a pessoa seja parada numa blitz ou que ela cometa um novo crime, é bem difícil de você achar. Ela tem que ser abordada pela polícia de alguma forma para que ela seja encontrada. Mas eles estavam sim já atrás de Gilberto. E eles sabiam sim que tinha um assassino desse porte na cidade deles, desse nível, já sabiam a capacidade que eles podiam fazer, ele já estava sendo procurado. Mas, infelizmente, ele não foi preso aí antes de cometer esse crime bárbaro. O delegado chamou Gilberto de predador em série, destacando que o crime foi premeditado. Ele observava a rotina da família e se preparou para cometer o crime. Bom, gente, vou falar um pouco para vocês agora de como foi os julgamentos e as sentenças dele, porque ele foi julgado já por 2 dos crimes e o crime, a chacina, pela chacina ele ainda não foi julgado, mas pelos outros 2 crimes que ele cometeu, ele já foi julgado. E eu vou contar para vocês aqui como foi o julgamento e os crimes que ele cometeu. Ele foi condenado a 17 anos, 3 meses e 29 dias de prisão após matar o jornalista Osni Mendes Araújo, que havia tentado se relacionar amorosamente com ele. O crime aconteceu em 2013 em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Após a morte, a vítima teve o carro furtado, segundo a denúncia do Ministério Público. E como que esse crime aconteceu? Durante a madrugada do dia 22 de dezembro de 2013... o Gilberto conheceu o jornalista Osni Mendes em um bar da cidade de Mineiros. Os 2 começaram a conversar e aí o Osni ofereceu uma carona pro Gilberto, o Gilberto aceita e eles estão lá no carro andando. Daqui a pouco o Osni fala que quer fazer xixi e para o carro para fazer isso. Ele pergunta se o Gilberto também não quer fazer xixi e o Gilberto, segundo ele, também vai. Ele fala que enquanto os 2 estavam ali, né, fazendo xixi, o Osni tenta beijá-lo à força e nesse momento ele começa a lutar com o Osni e entram em luta corporal. E ele dá muitos, mas muitos socos no rosto do Osni. Ele então consegue nocautear o jornalista e usar a própria camisa dele pra enforcá-lo. Vamos falar agora da segunda condenação. O Tribunal do Júri de Lucas do Rio Verde condenou o Gilberto pelos crimes de estupro, tentativa de feminicídio e lesão corporal qualificada pela violência de gênero pelo crime cometido em 17 de setembro de 2023 na cidade, quando ele invadiu a casa da vítima e a violentou.
O crime aconteceu durante a madrugada por volta das 2 horas da manhã, quando Gilberto invadiu a casa da vítima, identificada apenas pelas iniciais DCC, e mediante violência e grave ameaça a estuprou. Ainda de acordo com a denúncia, para assegurar a impunidade, Gilberto tentou matar a vítima. Porém, o ato não foi consumado porque a vítima entrou em luta corporal com ele. Consta também que Gilberto agrediu com socos no rosto a mãe da vítima, que foi chamada de LRC, quando essa tentou socorrer a filha. Após os gritos de socorro das duas mulheres, Gilberto fugiu do local. A pena total aplicada a Gilberto foi fixada em 22 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. E ele não poderá recorrer dessa sentença em liberdade. Então ele já foi, gente, julgado e condenado por esses 2 homicídios. No primeiro, contra o jornalista, ele pegou mais de 17 anos de prisão. E no segundo, ele pegou mais de 22 anos de prisão, não podendo aí recorrer em liberdade. Então ele tá preso. Quanto aí à chacina de Sorriso, em dezembro de 2023, o inquérito foi concluído. Gilberto foi indiciado por 4 homicídios qualificados, 3 estupros, feminicídio e crimes contra menores. Em julho de 2024, o juiz pronunciou para a júri popular. O júri foi marcado para 7 de agosto de 2025 em Sorriso, e o réu segue preso na penitenciária central do estado. Em junho, a família entrou com uma ação de 40 milhões contra o estado por falhas na execução dos mandados que ele já tinha. Bom, gente, eu até pensei em trazer esse caso somente após o julgamento que já tá aí. Só que ele com certeza vai ser condenado e ele já tem essas outras condenações, então ele não tão cedo não sai da prisão. Espero que ele nunca saia. Mas eu decidi trazer já, o roteiro estava pronto e depois eu posso atualizar, deixar aqui no primeiro comentário fixado o quanto foi de pena que ele vai ter, mas ele vai à júri popular. E esse caso, gente, comoveu o Brasil inteiro, foi uma comoção nacional, eu lembro quando tudo aconteceu. E, inclusive, a Organização dos Direitos Humanos usou esse caso para defender a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais aqui no Brasil, o que já deveria ter. Nos Estados Unidos é bem mais avançado nessa questão, né? Eles até têm que informar a população quando um pedófilo mora na região. Então, primeiro que tem que ter, né, a unificação dos crimes, né? Porque não tô acompanhando muito bem, mas já era um movimento que se faz, porque às vezes a pessoa comete um crime num estado, o outro estado não fica sabendo, então tinha que ser um cadastro único mesmo, contendo todas as informações dos crimes das pessoas, e também ter essa questão, né, de um aviso quando tivesse um abusador sexual, para você saber quem que é, enfim, mas o caso também foi utilizado para isso, com esse intuito. A chacina de Sorriso escancarou falhas no sistema e a ferocidade de um predador. Enquanto aguardamos justiça, seguimos exigindo mudanças. E é isso, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou da história. Curte o vídeo se você ainda não fez isso. Se inscreve, peço que vocês apoiem o meu trabalho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.